Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos a mais um dia da EBF. Hoje estamos no quarto dia e infelizmente é o último dia, mas ano que vem tem muito mais, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à história, como vocês bem sabem, de Daniel, as aventuras no Reino Dourado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história que está lá no capítulo 6, mas antes nós vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia da EBF, Pai. Te agradecemos por esses 4 dias de muito aprendizado, de muitas atividades, de muita diversão. Nós te agradecemos por cada criança aqui presente, te louvamos e te pedimos, Senhor, que todas essas histórias, todas essas mensagens sejam absorvidas por cada um deles e que cada um deles possa sair daqui com mais um aprendizado sobre o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vocês lembram lá no início, quando tia Thalita começou a história sobre Daniel, que ele chegou na Babilônia ainda muito jovem. E ao longo desse tempo, ao longo de todas as histórias que a gente contou, ele foi envelhecendo. E na história de hoje, lá do capítulo 6 do livro de Daniel, ele já estava bem idoso. Daniel, ele sempre foi um homem muito fiel a Deus e muito correto. E tudo isso se dava à sua vida de oração, que era constante. 3 vezes por dia, em seu quarto, com a janela aberta para a cidade. Então, Daniel, que era muito correto, ele foi bem visto diante dos olhos do rei Dario, que era um novo rei naquela época. O rei Dario, ele chamou 3 homens para liderarem o reino. E Daniel era um desses 3 homens. Um dia, o rei pensou em colocar Daniel como superior de todos no reino. E aí, embora ele fosse muito bom, isso nem sempre lhe trouxe bons amigos. Nesse caso, trouxe a Daniel inimigos. Homens que tinham inveja dele começaram a bolar planos para que Daniel não conseguisse ficar no lugar que o rei gostaria, no lugar superior acima de todos no reino e governando sobre aquele reino. Esses homens invejosos não queriam que Daniel liderasse sobre o reino e aí começaram a bolar planos para pegar Daniel no erro. Eles procuraram no trabalho de Daniel, procuraram com os amigos de Daniel, com a família de Daniel, mas não conseguiram achar nenhum erro que pudessem acusar Daniel. Foi então que eles pensaram: se nós não conseguimos encontrar um erro em Daniel, nós vamos atingir Daniel em um ponto onde ele com certeza vai cair, que é no seu relacionamento com Deus. Então, eles bolaram o plano de colocar Daniel para ter que escolher entre o rei e Deus. E Daniel, como era muito fiel, com certeza escolheria a Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, eles pegariam Daniel no erro se fizessem com que Daniel tivesse que escolher entre o rei e Deus. Foi então que eles chegaram até o rei, reuniram outros homens com esse plano e decidiram falar com o rei para que o rei assinasse um decreto. E lembrem, crianças, um decreto é uma lei assinada pelo rei e ela não pode ser descumprida. Um decreto é algo muito sério e quando é assinado pelo rei, é uma lei muito importante que não pode ser quebrada. E aí eles fizeram com que o rei assinasse um decreto para que todos os homens só orassem e fizessem pedidos somente. E tudo isso se dava à sua vida constante de oração, pois Daniel orava 3 vezes por dia na janela do seu quarto, com as janelas abertas. E agora ele estava se vendo diante de um desafio, porque o rei Dario, o novo rei daquela época, ele chamou 3 homens para liderarem sobre o seu reino, e Daniel era um desses homens, pois o rei sabia e confiava que Daniel era um homem muito capaz e muito inteligente. Depois disso, o rei decidiu colocar um homem sobre todo o reino que pudesse liderar, e ele escolheu Daniel. Mas, embora Daniel fosse muito bom, isso nem sempre lhe trouxe bons amigos. No caso de Daniel, lhe trouxe inimigos. Sabem por quê? Porque haviam homens invejosos que não queriam que Daniel liderasse o reino. Depois disso, o rei decidiu colocar um homem sobre todo o reino que pudesse liderar, e ele escolheu Daniel. Mas, embora Daniel fosse muito bom, isso nem sempre lhe trouxe bons amigos. No caso de Daniel, lhe trouxe inimigos. Sabem por quê? Porque haviam homens invejosos que não queriam que Daniel liderasse o reino. E aí, eles começaram a elaborar planos para que achassem Daniel no erro.
começaram a procurar nos seus vizinhos, na sua família, começaram a procurar nos seus serviços, no seu trabalho, para que eles pudessem acusar Daniel desse erro e Daniel não pudesse mais liderar sobre o reino. Mas eles não encontraram nada, porque Daniel fazia tudo muito bem, muito corretamente. Aí eles pensaram que se eles não conseguiram encontrar nada, eles só poderiam fazer com que Daniel caísse em uma armadilha, fazendo com que Daniel escolhesse entre Deus e o rei. Pois Daniel, por ser um homem muito fiel, escolheria com certeza a Deus, pois mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí eles pegariam Daniel na armadilha. Foi então que eles foram até o rei e juntaram outros homens para colocar uma ideia na cabeça do rei, para que o rei assinasse um decreto. E lembre-se, um decreto é uma lei muito importante. Quando assinada por um rei, esse decreto, essa lei, ela não pode ser mudada, não pode ser quebrada, tá bom? E aí, eles foram até o rei e começaram a colocar na cabeça do rei para que o rei assinasse esse decreto. Esse decreto dizia que todos os homens do reino só deveriam orar e fazer pedidos ao próprio rei. Ele decidiu assinar o decreto. Quando Daniel soube do decreto, ele fez o que ele fazia todos os dias. Foi para casa e orou. Orou de frente à janela, com a janela aberta. Ele poderia, muito bem, não ter se ajoelhado na oração, ter fechado a janela, ter orado somente olhando para o céu, com os olhos fechados. Mas Daniel sabia que se fizesse isso, ele seria muito covarde, porque não era assim que ele agia para com Deus. Ele era um homem fiel e um homem leal e decidiu fazer como ele fazia todos os dias. Aqueles homens que já estavam à procura de Daniel, à procura de um errinho, logo descobriram que Daniel havia orado ao Senhor e foram correndo contar ao rei o que tinha acontecido. E aí chegaram e perguntaram: Rei, não é verdade que o Senhor assinou um decreto em que estava escrito que nenhum homem poderia orar a algum Deus ou a algum outro homem senão ao Senhor? Que todos deveriam orar e fazer petições somente ao Senhor? E o rei disse: é verdade. E eles disseram: então Daniel, aquele que é um dos exilados de Judá, estava orando ao seu Deus. Ele faz pouco caso do Senhor. O rei gostava muito de Daniel e quando soube disso, ficou triste, pois sabia que tinha que cumprir a lei e que deveria fazer o que a lei requeria. E se alguém descumprisse a lei, ele seria jogado na cova dos leões. Por o rei gostar muito de Daniel, ele se entristeceu e tentou adiar o que ia acontecer. Mas não teve jeito, aqueles homens foram lá e insistiram com o rei que Daniel tinha descumprido o decreto. Foi então que o rei não tinha saída, tinha que colocar Daniel lá na cova junto com os leões. E aí, antes do rei colocar Daniel na cova dos leões, ele disse: Daniel, que o seu rei, a quem você serve continuamente, o livre dessa situação. E aí Daniel entrou na cova dos leões. O rei foi para casa e ficou muito preocupado, muito triste, não quis ouvir música, não conseguiu dormir, de tão preocupado que ele estava com Daniel. Mas enquanto isso, enquanto ele estava preocupado, Daniel estava lá na cova muito tranquilo, porque o Senhor havia enviado um anjo que tapou a boca dos leões. E não aconteceu nada com Daniel, ele saiu ileso. No outro dia, assim que amanheceu, o rei foi correndo na cova dos leões ver o que tinha acontecido. E quando chegou lá, bem na entrada, deu um grito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente o livrou? E no mesmo instante, Daniel, com uma voz tranquila, respondeu que sim, que estava tudo bem, que o Senhor havia enviado um anjo para tapar a boca dos leões. E aí o rei mandou tirarem Daniel dali e mandou jogar aqueles 3 homens invejosos dentro da cova dos leões, que já estavam famintos porque haviam ficado sem o jantar. Depois disso, o rei assinou um outro decreto, que dizia que todos do reino deveriam louvar e glorificar ao Senhor, o Deus de Daniel, nosso Deus. Pois é, crianças, essa foi a história de hoje. E como vocês bem perceberam, ser fiel não é nada fácil. Muito pelo contrário, às vezes é mais fácil a gente ser infiel e a gente ser desonesto. Mas, com a força que Cristo nos dá, nós conseguimos ser fiéis. Porque Cristo, assim como Daniel, também sofreu injustamente. Ele também foi acusado injustamente e, por fim, saiu vitorioso. Ele nos dá força, ele nos capacita a sermos fiéis também ao Senhor. Então, que nós possamos servir ao Senhor, buscando sempre sermos fiéis e leais a Deus. Hoje a gente vai memorizar um versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10.
diz assim: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Repitam com a tia: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Pois é, crianças, chegamos ao fim de mais um EBF. Mas não esqueçam que no ano que vem tem muito mais brincadeira, muito mais diversão. E lembre-se que depois desse vídeo vocês podem conferir os vídeos de criatividade e atividades, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho virtual e tchau, tchau!